Incendiários contratados por garimpeiros ilegais ateiam fogo a uma aldeia inteira. No silêncio da madrugada, o cavalo de Antônio sente o cheiro da fumaça distante e o conduz até o local. Entre as chamas e a destruição, apenas uma sobrevivente resta viva, e ela sabe o nome do mandante. A partir desse momento, a vingança se torna inevitável. A noite não tinha lua, e o silêncio carregava um peso estranho, como se o próprio sertão prendesse a respiração antes de algo ruim acontecer. Antônio vinha montado no cavalo preto, o animal inquieto, pisando o chão seco como se alguma coisa o chamasse. Ele não relinchava, não puxava as rédeas, apenas seguia em frente com um olhar duro, farejando o vento quente que vinha do norte. Antônio sentiu o cheiro antes de ver a fumaça. Era um cheiro que ele conhecia bem: madeira queimando, palha queimando, gente queimando. Nada disso era novo, mas ainda assim, seu peito ficou pesado. O cavalo preto acelerou sozinho, como se tivesse entendido tudo antes do próprio homem que o montava. O clarão apareceu no horizonte como um farol de desgraça. Labaredas enormes subiam para o céu e pintavam a noite com tons de laranja sujo. Quando chegaram perto, Antônio percebeu que não era uma simples queimada de caatinga. Aquilo tinha sido feito com intenção. Havia rastros de querosene, passos apressados na areia, marcas de bota pesada, tudo organizado, tudo cruel. A aldeia inteira ardia sem nenhum pudor, como se alguém tivesse decidido apagar vidas com a mesma facilidade de quem apaga uma lamparina. Antônio desceu do cavalo devagar, sentindo a quentura da terra, ouvindo o estalo dos últimos troncos cedendo ao fogo. No meio da destruição, ele viu corpos, muitos, espalhados como se tivessem corrido para lados diferentes, na esperança de escapar. Mas ninguém escapou. A fumaça ainda tinha cheiro de medo. O cavalo preto bufou e virou a cabeça para o fundo da aldeia. Antônio seguiu o olhar do animal e ouviu um som fraco, quase um soluço. Ele avançou com calma, desviando de brasas e restos de casas caídas. A voz fraca insistia, um pedido de ajuda enterrado na garganta. Ele encontrou uma menina caída perto de um tronco enegrecido pela fumaça. O rosto sujo de cinzas, o braço queimado, os olhos arregalados de dor e choque. Ela não chorava. Já não tinha força para isso. Só respirava como se cada fôlego pudesse ser o último. Antônio se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão em suas costas para que ela soubesse que não estava mais sozinha. Ela tentou falar, mas a voz saiu arranhada. Ele pediu que ela guardasse forças e esperou. Quando finalmente conseguiu, ela sussurrou um nome. Apenas um. Um único nome dito com medo, ódio e certeza. O nome do mandante. O nome do homem que tinha pago para ver aquela aldeia apagada da terra. Ao ouvir aquilo, Antônio sentiu o estômago fechar. Era alguém conhecido. Alguém que já tinha cruzado seus caminhos antes. Alguém que achava que podia comprar tudo, inclusive a morte dos outros. A menina tentou dizer mais alguma coisa, mas seu corpo cedeu como se tivesse entregado tudo o que restava. Antônio a segurou, sentindo a respiração dela fraquejar até parar. Ele fechou os olhos dela com a mão, levantou o corpo com cuidado e colocou-o sobre uma manta improvisada. O cavalo preto ficou ao lado, quieto, como se entendesse a gravidade daquilo. Naquele momento, o sertão inteiro parecia preso em silêncio. Nada se mexia. Nada ousava quebrar a calma estranha que vem depois de uma tragédia. Antônio respirou fundo, sentindo o calor das brasas tocar seu rosto e olhou ao redor mais uma vez. Aquilo não tinha sido raiva passageira. Não tinha sido acidente. Era aviso. Era execução. Era alguém querendo eliminar provas, territórios e qualquer voz contrária ao poder dos garimpeiros ilegais. Antônio sabia o que precisava fazer, mas não era pressa, não era desespero, era outra coisa. Um tipo de decisão que nascia devagar e crescia como tempestade no horizonte. Ele colocou a menina sobre o cavalo e começou a caminhar para longe do fogo, sabendo que aquela noite tinha mudado tudo. Não apenas para ela e sua aldeia, mas para ele, porque agora ele tinha um nome, e nomes no sertão têm peso. Ele sentiu a velha fúria acesa no peito. Aquela mesma que o guiou anos atrás, quando jurou nunca mais deixar injustiça passar diante de seus olhos.
O caminho de volta foi silencioso. O cavalo preto andava devagar, respeitando o corpo frágil que carregava. Antônio olhava para o céu escuro e sabia que dali para frente, cada passo seria uma resposta. Ele voltaria à cidade. Conversaria com quem precisava. Escutaria boatos. Andaria pelos becos. Pressionaria gente grande. Ele sabia farejar a verdade. Sabia seguir rastros, mesmo quando ninguém mais enxergava nada. Sabia sentir o cheiro da culpa no ar. E agora havia um mandante escondido em algum canto, achando que estava seguro. A madrugada terminou com Antônio chegando na pequena casa onde Dona Alzira tratava feridos e acolhia quem não tinha para onde ir. Ele entregou a menina, explicou pouco, falou apenas o necessário. A Alzira ficou em choque, mas sabia que ele não traria uma vida daquele jeito se não fosse coisa séria. Enquanto ela cuidava dos ferimentos, Antônio ficou do lado de fora, sentado na sombra, o rosto iluminado só pela chama fraca de uma lamparina pendurada. Ele ficou ali até o sol nascer. Quando a primeira luz tocou o chão, ele levantou, passou a mão no pescoço do cavalo preto e murmurou o nome que a menina tinha dito. O cavalo levantou a cabeça e bufou como se entendesse. A vingança tinha começado. E o sertão ia ouvir esse nome de novo, do jeito que criminoso mais teme. Na boca de Antônio, montado no cavalo preto, cruzando a terra seca como uma sombra que não se pode apagar. A estrada de terra parecia mais estreita naquela manhã. O sol ainda não tinha subido completamente quando Antônio deixou a casa de Dona Alzira e caminhou até o curral, onde o cavalo preto o esperava inquieto, batendo a pata no chão como se já soubesse que aquele dia começaria com sangue. A menina estava lá dentro, tremendo sob um cobertor fino, presa entre o medo e a exaustão. Mas viva. Isso importava. César apareceu carregando 2 bolsas. Vai ser difícil tirar muita coisa dela hoje, disse. Ela viu mais do que consegue falar. O choque ainda está segurando a língua dela. Antônio passou a mão no focinho do cavalo, observando a névoa baixa da manhã se desfazer lentamente. Não precisa falar tudo. Basta um nome. Entraram na pequena sala onde a menina estava sentada, numa cadeira improvisada. A luz do amanhecer batia no rosto dela. Era jovem demais para carregar aquela lembrança, mas velha o suficiente para saber que a verdade podia salvar outras pessoas. Antônio se ajoelhou, tirou o chapéu e deixou que ela olhasse seu rosto sem máscara. A voz dele saiu calma, baixa, quase de um pai. Você lembra quem mandou fazer aquilo? Os olhos dela ficaram cheios d'água, mas não de choro, de ódio. Ele é chamado de Barão. Todos falam baixo. Minha mãe dizia para nunca olhar nos olhos dele. César exalou devagar. O Barão. Aquele nome carregava peso na região. Não era apenas um miliciano. Era mais. Um homem que controlava garimpo, polícia, estrada, voto e medo. Um coronel moderno com armas modernas e brutalidade antiga. O tipo de homem que queimava aldeias sem pensar 2 vezes. Antônio se levantou. Você sabe onde ele fica? Ela assentiu, mas hesitou. Tem muitos homens com ele. Eles não deixam ninguém chegar perto. Não se preocupe, menina, disse César. Não vamos perto. Vamos entrar, completou Antônio. O cavalo preto relinchou como se tivesse entendido. E talvez tivesse mesmo. Aquele animal parecia sentir aquilo que se aproximava antes dos homens. O cheiro da fumaça, o cheiro do medo, o rastro dos culpados. Dona Alzira apareceu na porta. Ela fica comigo. Ninguém mexe com ela aqui. Antônio tocou a testa da menina, leve, quase um voto silencioso. A gente volta logo. Mas não voltou a olhar para trás. Não podia. Olhar para trás é coisa de quem tem dúvida do que vem adiante. Antônio não tinha dúvidas. Tinha raiva. Montaram nos cavalos e partiram. A manhã ainda tinha cor de cinza quando deixaram a vila. O cavalo preto avançava com passos longos, guiando o caminho como se farejasse cada pegada dos incendiários que tinham fugido durante a madrugada. César vinha logo atrás, ajeitando o punho da faca curva presa ao peito. A estrada seguia por entre uma mata seca. O vento trazia um cheiro ruim. Antônio apenas ergueu o punho, mandando parar. Encontraram marcas de pneus e cinzas espalhadas. Pegadas recentes. E, no meio do nada, um corpo carbonizado, deixado ali como isca.
um dos incendiários, morto pelo próprio mandante para não deixar testemunhas. Um recado. Antônio desceu do cavalo e observou os restos. O barão queima seus próprios cães quando volta para casa. César chutou uma lata chamuscada. Ele sabe que vamos atrás dele. Antônio sorriu por trás da máscara que subia até o nariz. Ótimo. Seguiram adiante. O cavalo preto acelerou o passo quando cruzaram uma área de mata mais fechada. César puxou a arma ao ouvir um galho quebrar. Tem gente. Tem, sim. 3 homens surgiram entre os arbustos, armados, nervosos, roupas sujas de fumaça. Não eram soldados do barão, eram sobras. Incendiários que não tinham sido sacrificados cedo o bastante. Antônio desmontou primeiro. César. Deixa 2. O terceiro é meu. Os 3 deram risada ao verem 2 homens e 2 cavalos. Não sabiam quem eram. Não sabiam o que tinham acabado de encontrar. Um deles apontou a arma. Quem são vocês? A resposta veio em silêncio. O cavalo preto avançou um passo, como se também fizesse parte da ameaça. Antônio ergueu apenas o queixo. O que vocês fizeram naquela aldeia? O incendiário mais alto franziu o rosto. Só trabalho, homem. Só trabalho. Antônio puxou o punhal e avançou antes que ele terminasse a frase. O corte foi rápido, limpo, preciso. O homem caiu de joelhos segurando o pescoço. Os outros 2 tentaram correr, mas César era mais rápido do que eles pensavam. 2 tiros cortaram o ar, arrancando gritos abafados pela mata. Depois de 1 minuto, apenas o som dos cavalos respirando continuou. César se aproximou do corpo que ainda respirava. Fala logo quem te contratou para isso. O homem tossiu sangue. Eu não sei, só vi o barão uma vez. Quem falava com a gente era o Neca, um capanga dele. A gente só recebeu ordem para atear fogo. Disseram que a aldeia atrapalhava os planos. Que planos? Perguntou Antônio. O homem tentou falar, mas tossiu mais sangue. Um túnel. Ouro. O barão tá cavando coisa grande ali. Precisava limpar o caminho. Morreu antes de terminar a frase. César chutou uma pedra. Tem algo maior aí. Antônio prendeu o punhal de volta. Tem, e vamos descobrir. Montaram de novo. Seguiram pela trilha que o cavalo preto insistia em seguir, até chegarem à beira de um grande rio que cortava a região. Lá, viram o improvável. Uma ponte improvisada de madeira recém-construída, com marcas de pneus largos. César observou a estrutura. Isso é coisa grande. Isso não é trabalho de garimpeiro comum. Não. Isso é trabalho de quem quer passar caminhão, comentou Antônio. Do outro lado, havia movimentação. Vozes distantes, risadas altas, cheiro de comida, homens acampados, provavelmente pistoleiros do barão. Um pequeno destacamento guardando a entrada de algo maior. O cavalo preto baixou a cabeça e esfregou o casco no chão. Ele não gosta disso, disse César. Nem eu, respondeu Antônio. A sombra de um galpão de madeira podia ser vista ao longe e atrás dele a entrada de um túnel. Escorado com vigas, iluminado por lâmpadas presas por cabos improvisados. Estavam cavando fundo, muito fundo. E a aldeia estava exatamente sobre essa área. Antônio olhou para o horizonte. Eles queimaram todo mundo porque estavam no caminho do ouro. César encostou o rifle no ombro. Então vamos queimar esse caminho de volta até eles. Antônio segurou as rédeas do cavalo preto e respirou fundo. A primeira pista é o tal Neca. Ele sabe onde o barão está, ele fala. Nem que seja com a última respiração. César sorriu. E como acha que vamos entrar ali? Antônio olhou para a ponte, para os homens, para o túnel, e depois acariciou o pescoço do cavalo preto. Pelo jeito mais antigo que existe, César franziu o senho. Que jeito é esse? Antônio puxou a máscara até o nariz, ajeitou o chapéu de couro, conferiu os cartuchos e disse: o jeito do cangaço. A noite caiu rápido demais, como se tivesse pressa em encobrir o que estava prestes a acontecer. O acampamento dos homens do barão ficava iluminado por lâmpadas presas em fios improvisados, tremendo com o vento. Do outro lado da mata, Antônio observava cada movimento como um caçador que estudava a respiração da presa antes do ataque.
O cavalo preto estava parado ao lado dele, silencioso, os olhos brilhando no escuro como duas brasas vivas. César carregava o rifle com calma, sem pressa, como se já soubesse quantos tiros seriam necessários. Eles tinham rastreado o tal Neca até ali, o capanga que intermediava as ordens do barão. Um homem perigoso o suficiente para intimidar aldeias, mas pequeno demais para se proteger quando a escuridão chegava nas costas dele. Antônio ajustou a máscara até o nariz, sentiu o couro quente do chapéu tocando a testa e respirou fundo. Hoje não tem volta. César respondeu com um leve sinal de cabeça. Nunca teve. O plano não era entrar sorrateiro. Não com aquele tipo de inimigo. Eles entendiam uma língua só: força, velocidade e brutalidade. Então, Antônio subiu no cavalo preto, puxou uma das granadas improvisadas com pólvora que tinham encontrado no antigo paiol e a prendeu ao cinto. César fez o mesmo. Quando os primeiros guardas ficaram visíveis na mira, Antônio apertou as pernas contra o cavalo. Vai! O cavalo preto disparou como um trovão rasgando a noite. A poeira levantou. Os guardas olharam para o clarão que se aproximava sem acreditar, como se uma lenda tivesse ganhado forma diante deles. E tinha. O primeiro tiro atravessou o peito do homem que estava mais perto. O segundo derrubou o outro ao lado. César vinha logo atrás, rápido, disparando certeiro. O acampamento virou caos. Homens correndo, gritos, ordens sem sentido. No meio disso, o som do cavalo preto ecoava mais alto que qualquer coisa. Antônio avançou até a fogueira central. Pulou do cavalo em movimento, rolou no chão e já levantou com o punhal na mão. 3 homens avançaram ao mesmo tempo. O punhal de Antônio, curvo, afiado, rápido, cortava o ar como serpente. Um caiu com o pescoço aberto. Outro, com o peito perfurado. O terceiro tentou fugir, mas caiu com um tiro de César. No fundo do acampamento, uma porta de madeira improvisada batia com o vento. Antônio ouviu gritos vindos de lá. Mais pessoas? Prisioneiros? Ou apenas homens desesperados tentando escapar? Ele correu. Arrombou a porta com o ombro. Dentro era um espaço apertado, quente, com mapas, caixas de munição e 3 homens nervosos. Neca estava entre eles. Os outros sacaram armas, mas não tiveram tempo de mirar. César já estava na porta, disparando rápido, preciso. Os corpos caíram antes de tocar o chão. Apenas Neca ficou de pé, tremendo, com as mãos levantadas. Não me mata, pelo amor de Deus, pediu ele. Antônio se aproximou devagar, sem pressa. Você botou fogo na aldeia. Mandou queimar criança, velho, gente inocente. Eu só sigo ordem, homem. Você não entende. O barão tá fazendo coisa grande, ouro, política. Você mexeu com um homem maior que tudo isso aqui. Antônio segurou o queixo do homem com força. Me leva até ele, Neca engoliu seco. Ele não fica aqui. O barão tá escondido na velha fazenda às margens da Serra do Umbuzeiro. Tem uns 20 homens lá. Vocês não dão conta. César encostou o rifle nas costas de Neca. A gente dá conta de muito mais que isso. Saíram levando o capanga sob custódia. Antes de montar no cavalo, Antônio jogou uma das granadas para dentro do galpão. Isso é pelo que fizeram. O estrondo explodiu com violência, jogando fogo para o alto. O acampamento virou uma fogueira aberta. A luz iluminou o rosto de Antônio por trás da máscara, dando a ele uma sombra de algo antigo, selvagem, quase sagrado. Neca chorava. O barão nunca perdoa isso. Nem eu, respondeu Antônio. A viagem até a fazenda foi longa, silenciosa e pesada. A lua iluminava o caminho suficiente para que o cavalo preto não errasse um passo. A velha fazenda surgiu na distância como uma cicatriz no meio da mata. Muitas luzes. Guardas sentados em cadeiras, bebendo e rindo. Homens armados e confiantes. O tipo de confiança que vem de trabalhar para alguém que se acha dono de tudo. César parou ao lado de Antônio. É muita gente. Antônio sorriu triste. Mas só um precisa morrer. Neca apontou para a casa grande, lá no fundo. Ele tá ali. Antônio puxou o punhal e cortou a corda que prendia os braços de Neca. Corre. O capanga hesitou. Você não vai me matar? Você já tá morto. Só ainda não percebeu. Neca correu desesperado, sumindo na escuridão. Talvez chegasse em algum lugar.
Talvez não. Antônio subiu no cavalo preto e César o acompanhou. Vamos! Eles avançaram sem hesitar. O primeiro tiro veio da varanda. O cavalo preto desviou no último segundo. Antônio sacou o revólver e respondeu. A bala atravessou o peito do atirador. Outros guardas se aproximaram. César os derrubou com tiros certeiros. No meio da confusão, Antônio desmontou e correu até a entrada da casa. A porta explodiu quando ele chutou. Dentro, a luz era fraca. O barão estava sentado numa cadeira larga, com uma garrafa de cachaça de um lado e um fuzil do outro. Era um homem grande, barba cerrada, olhar de quem nunca teve medo de nada na vida. Então é você o tal cangaceiro moderno que estão falando por aí? Perguntou o barão, sorrindo com desprezo. Antônio não respondeu. Andou devagar, passos firmes. Você queimou uma aldeia que não tinha nada. Eu queimo o que eu quiser. Aquelas terras vão virar ouro. Quem estava lá só estava no caminho. Antônio apertou o punho do punhal. Tava no caminho. E agora você tá no meu. O barão levantou com força e pegou o fuzil. Mas não teve tempo. Antônio avançou rápido demais. A luta foi brutal, curta e violenta. O barão era forte, mas Antônio lutava com a fúria de alguém que carregava a dor de muitos. O punhal entrou entre as costelas do miliciano. Ele caiu de joelhos. Você não devia ter mexido com um homem grande, murmurou o barão. Antônio tirou o punhal, sem pressa. Eu mexo só com covarde. O corpo tombou no chão. Lá fora, César havia finalizado os últimos guardas. O cavalo preto relinchou alto, como se marcasse o fim. A fazenda queimou enquanto eles se afastavam. Um fogo que devolvia ao mundo o que tinha sido tirado da aldeia. No caminho de volta, o silêncio tomou conta. O vento parecia mais leve. Quando chegaram à vila, a menina estava acordada. Ao ver Antônio, correu para abraçá-lo. Ele se ajoelhou, tirou o chapéu e deixou que ela visse seus olhos sem máscara. Acabou, disse ele. Ela segurou a mão dele. Obrigada. César sorriu. Mais uma noite de serviço. Antônio olhou para o horizonte escuro. Esse tipo de serviço nunca acaba. Mas por agora, estava feito. E antes que a noite terminasse, Antônio montou no cavalo preto, respirou fundo e disse algo que apenas o vento ouviu. Que seja sempre assim. Justiça onde a lei não chega. Agora é com você que está assistindo. Deixe seu gostei e siga o canal para que possamos trazer mais histórias como essa para você. Se quiser entender como tudo começou, como Antônio se tornou esse justiceiro que cavalga na escuridão para enfrentar a crueldade do sertão moderno, assista o vídeo de origem dele. Vou deixar o link aqui abaixo para você seguir a história completa até o começo.